Saber Direito desta semana, a gente fala sobre terrorismo. As aulas abordam a lei antiterrorismo no Brasil, políticas públicas, legislações, jurisprudência e muito mais. As aulas são com o professor Dalberton Caselato Júnior. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, alunos e alunas da TV Justiça do programa Saber Direito. É um grande prazer poder estar aqui com os senhores e senhoras hoje para falarmos a respeito da Lei 13.260, tema de direito penal, na subdivisão de leis penais especiais. Lei 13.260, mais conhecida como a Lei Antiterrorismo Brasileira ou a Lei de Enfrentamento ao Terrorismo. O meu nome é Dalberton Caselato Júnior. Sou professor da graduação e pós-graduação em cursos em Brasília, preparatório para concursos públicos, graduação em Direito e também sou professor da Escola Superior da Polícia Civil do Distrito Federal, a qual faço parte há 15 anos. Gostaria de salientar também que sou bacharel em Relações Internacionais e Direito, especialista em Direito Público e mestre em Direito e Políticas Públicas. Justamente no tema relacionado ao direito penal, nessa parte de enfrentamento ao terrorismo. O aspecto que será lecionado aqui no nosso curso de abordagem crítica da Lei 13.260 será dividido em 5 aulas. Na primeira aula falaremos a respeito do conceito de terrorismo e a sua dificuldade de conceituação junto a organismos internacionais e estados soberanos. Em uma próxima aula falaremos sobre a Lei 13.260 propriamente dita, faremos algumas abordagens críticas ao artigo 2º da legislação em relação a algumas das especiais finalidades de agir do agente causador destes atos. Prosseguiremos fazendo uma análise também do artigo 3º, que é o crime de promoção de atos terroristas. Falaremos também sobre o veto do artigo 4º, em relação à apologia do incitamento do crime de terrorismo e falaremos também sobre os atos preparatórios de terrorismo constantes nos artigos 5º e demais artigos referentes à competência relacionada à lei. Mas você, aluno e aluna, sabe exatamente o que significa o termo terrorismo, tanto na legislação internacional como na doutrina internacional? O que pode ser caracterizado terrorismo em relação a uma política adotada por um Estado nacional e em relação àquele que sofre ataques provenientes de uma repressão em relação ao terrorismo em si? Traremos, então, alguns dos enfoques ou vertentes para iniciarmos a aula 1 em relação a essa conceituação. Aqui nós temos os enfoques conceituais, o terrorismo jurídico e o terrorismo político. Lembrando que o terrorismo jurídico ele é composto por um conjunto de instrumentos normativos, tais como as convenções internacionais, legislações internas referentes ao tema, resoluções de organizações internacionais, dentre as quais o Grupo de Ação Financeira Internacional, que nós também trataremos aqui nas aulas, e demais condenações de cunho geral junto às Nações Unidas. E temos também como enfoque conceitual do terrorismo chamado terrorismo político. Mas qual seria então a origem do termo terrorismo? O terrorismo ele inicia-se primeiramente com a conceituação e o conhecimento dos atos de terror. Nós podemos perceber a primeira aparição do termo terrorismo na questão referente aos 6 livros da República, de 1577, onde o termo ele fez as suas primeiras referências em relação à questão. Prosseguindo na Revolução Francesa, e a Revolução Francesa ela foi caracterizada pelo absolutismo monárquico e pela uma falta de gestão por parte dos monarcas que culminaram na Revolução, principalmente na falta de gestão de bens e matérias-primas de primeira necessidade e que diante disso houveram várias revoltas populares
para que se fosse instituída a República, e no período da República, que seria a Revolução Francesa, período compreendido entre 1789 a 1799, nós tivemos o que nós chamamos de regime do terror, muito apregoado por Maximilien de Robespierre. Ele implantou um regime de terror para poder manter os seus ideais republicanos durante a Revolução Francesa, e várias pessoas foram assassinadas por meio da guilhotina. Estima-se que mais ou menos cerca de 40 mil pessoas foram assassinadas por meio da guilhotina nesse período chamado de regime do terror. Então, como forma de manter o regime, impor o regime aos seus cidadãos, Robespierre ele fazia uma série de atividades de assassinatos por meio da guilhotina, causando terror geral na população. Os assassinatos ocorridos por meio de guilhotina, que eram executados no regime de Robespierre na Revolução Francesa, tinham um claro objetivo: passar uma mensagem de obediência ao regime da Revolução Francesa. A partir daí, causava-se um terror social generalizado por parte dos cidadãos que prestavam a obediência a esse novo regime da República. Então, vamos deixar claro que não seria então ainda a conceituação do terrorismo em si, e sim de atos de terror. Com o prosseguimento da história, no final do século XIX, início do século XX, nós começamos a ter o que David Rapoport, especialista em terrorismo norte-americano, chama de as ondas do terrorismo. Uma primeira onda do terrorismo é chamada terrorismo anárquico. Como podemos ver aqui na questão da Revolução Industrial, foi a chamada primeira onda anarquista, ocorrida ali no início do século XX, onde nós tínhamos caracterizados uma série de ondas de assassinatos a políticos e a pessoas importantes do governo. Vários czares russos morreram nessa época, vários assassinatos de líderes asiáticos também ocorreram, e nessa época se havia por parte da população uma dificuldade de interpretação se esse assassino ele era visto como um atentador mesmo aos atos terroristas, ou se ele era visto como um líder político. O que caracteriza essa onda são os assassinatos em massa, então, desses líderes, geralmente cometidos por pequenos grupos de pessoas. Podemos ver logo em seguinte, na década de 1920, a chamada segunda onda terrorista, ou chamado de terrorismo anticolonial, que era aqueles cometidos por províncias que faziam parte da colônia britânica e da colônia francesa, principalmente na África, e que executavam seus atentados terroristas como forma de fazer os seus atos revolucionários, para que conseguissem se desvincular da colônia britânica e da colônia francesa. Em seguida, nós tínhamos, na parte da década de 60 até 1979, o chamado terrorismo de esquerda, ou a onda de esquerda. Era um período que nós tínhamos questões políticas ligadas ao comunismo e ao capitalismo. Tínhamos aqui, então, livros de Karl Marx a respeito do capitalismo e da sua divisão de capital. Era uma leitura efervescente na época, e vários desses grupos eles se utilizaram de atos tidos e taxados como terroristas para poder derrubar a ordem capitalista vigente à época. Em seguida, nós tivemos, em 1970, a chamada quarta onda terrorista, chamado de terrorismo religioso. O terrorismo religioso, ele tinha como uma característica básica fazer uma interpretação exagerada e exacerbada de questões religiosas, geralmente ligadas ao islamismo. Nós temos como principais adeptos nessa teoria o grupo chamado Al-Qaeda, que foi responsável pelos ataques de 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas em Nova York, e que se constituiu o grande ápice dessa quarta onda terrorista. E em relação à quinta onda,
que são objetos de estudos de novos internacionalistas e novos especialistas na área, onda não compreendida por David Rapoport no seu livro As Quatro Ondas do Terrorismo, traz uma faceta muito particular do terrorismo em si, que demonstra o quanto o terrorismo ele é dinâmico e ele é multifacetado. Seria a quinta onda, então, táticas utilizadas por organizações terroristas para se utilizar das mídias sociais para fazer a promoção do recrutamento e do auto-recrutamento de combatentes estrangeiros. Estima-se que o grupo Estado Islâmico, qual seja o grande precursor da quinta onda terrorista, tenha conseguido angariar mais de 30 mil combatentes estrangeiros nos últimos anos, até a sua praticamente derrocada pelos regimes de coalizão liderado pelos Estados Unidos. Percebemos que com a quinta onda terrorista, as organizações terroristas passam a se utilizar de uma série de recursos de mídia de forma bem profissional, inclusive com a edição de revistas como a Daqib ou a revista Inspire, por conta da Al-Qaeda, que tem uma linguagem própria para cada um daqueles destinatários. Se você tem um destinatário da Europa, tem uma revista com uma edição própria, com uma linguagem própria para chamar aquela pessoa que está numa questão de vulnerabilidade social e que necessita de um apoio ou de uma palavra, e é aí que a célula terrorista chega, e é aí que ela consegue angariar os novos membros e novos adeptos à causa. A gente já pode, então, chamar o nosso quiz para a primeira pergunta. Veja, a primeira questão fala para que a gente marque dentre as alternativas aquela que não se constitui em uma tipologia ligada ao terrorismo, ou seja, que não tem nenhuma das suas vertentes ligadas à questão do terrorismo. Temos a alternativa A, que fala sobre o terrorismo proxy. A alternativa B, a atuação isolada dos chamados lone wolves, que são os lobos solitários. A alternativa C, que se compreende os ataques de Estado estrangeiro em situação de guerra declarada. E a alternativa D, que são compreendidos os fenômenos do neoterrorismo, cyberterrorismo e o cybercalifado. E aí, você já consegue, com as informações da primeira aula, conseguir fazer uma resposta adequada? Vamos lá, pessoal. A alternativa correta é a letra C, ataque de Estado estrangeiro em situação de guerra declarada. Lembrando, pessoal, Estado estrangeiro em situação de guerra declarada não caracteriza a questão de terrorismo. O terrorismo ela é uma ação praticada por um ou mais indivíduos com um ataque indiscriminado a vítimas inocentes, com forma de passar uma mensagem de terror e passar as suas questões ligadas a inconformismo político, questões relacionadas a ódio, discriminação, xenofobia, causando ou expondo a perigo e causando terror social generalizado, expondo a perigo tanto pessoa como patrimônio. Por isso, a alternativa C é a incorreta. Agora que você respondeu a primeira questão, nós vamos continuar a fazer o nosso estudo do aprofundamento do conceito de terrorismo que nós nos propomos no curso. Essa aula 1 é uma aula introdutória para que nós entendamos como é que funciona o fenômeno do terrorismo. Já deixando claro que o terrorismo ele nem sempre tem a mesma acepção e a mesma interpretação entre diferentes povos e entre diferentes nações. O que pode ser terrorismo para o Ocidente pode não ser terrorismo para o Oriente. O que pode ser um ato terrorista executado contra um Estado, para populações do Oriente, pode ser considerado um ato de martírio. O que nós percebemos, então, que nós temos uma instabilidade conceitual muito grande em relação ao terrorismo. Percebamos que não há uma definição universalmente aceita sobre o terrorismo. Há uma série de convenções de tratados internacionais que regulamentam o tema, dentre os quais a Convenção para a Supressão do Financiamento ao Terrorismo e a Convenção Interamericana de Combate ao Terrorismo, dentre vários outros tratados internacionais que falam sobre resgate de reféns, que falam sobre a colocação de instrumentos
de combate à lavagem de dinheiro para poder evitar a fonte de custeio em relação ao terrorismo e várias resoluções das Nações Unidas, dentre as resoluções 1373 de 2001, que exorta os países membros a realizarem a tipificação do crime de terrorismo nos seus estados nacionais. Então perceba que a conceituação de terrorismo ela tem uma carga moral tão grande que se torna quase impossível a gente realizar a conceituação dela de forma universalmente aceita. Temos vários estudos importantes no tema, dentre os quais aqueles relacionados a Alex Peter Schmidt e Albert Jungmann, também norte-americanos, que fizeram uma pesquisa muito grande de 1988 para cá, para que conseguisse fazer a correspondência entre vários termos que são utilizados em várias conceituações de terrorismo por organismos internacionais e estados estrangeiros. Vamos ao slide que nós fazemos uma explicação melhor. Veja bem, aqui nós temos, em relação à nossa abordagem conceitual do terrorismo, em relação aos estudos de Schmidt e Jungmann em 1988, dos quais continuam atualmente, temos os termos mais utilizados em várias das definições governamentais utilizadas por organizações internacionais, dentre as quais as Nações Unidas e o Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, Departamento de Estado norte-americano, Liga Árabe, União Europeia, Organização Mundial do Comércio, FMI, todos esses organismos têm as suas definições de terrorismo. E temos também as definições acadêmicas das principais universidades do mundo, das quais foram todas cruzadas uma série de termos, dentre os quais eu destaco 3 aqui para o nosso presente curso: violência, termo político e termo relacionado ao medo. Percebamos que o termo violência, nas definições governamentais, com certeza é o termo mais utilizado, com 83,5%. E o que chama a atenção nesse quadro é o termo político, que ele tem bons scores tanto nas definições governamentais e nas definições acadêmicas. De forma proposital, nós colocamos a questão e fizemos a ênfase à questão do termo político, porque em seguida nós iremos fazer uma crítica em relação ao nosso artigo 2º da Lei 13.260, que justamente faz esse esforço no sentido de tipificar a conduta relacionada a terrorismo e os seus atos de terrorismo que são cometidos, com uma penalização de reclusão de 12 a 30 anos. Perceba que o artigo 2º da Lei 13.260 traz a prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos na Lei Antiterrorismo Brasileira, dentre os quais temos a especial finalidade de agir do agente, baseada em razões de preconceito, de raça, de cor, xenofobia, discriminação. Percebamos que as razões de motivação política que agora foram mostradas aqui no estudo de Peter e Jungmann, elas não vêm caracterizadas no conceito de terrorismo. Em razão dessa imprecisão e dessa omissão legislativa, nós temos uma série de consequências em relação à dificuldade da lei possuir suficiência normativa para estar tipificando esses atos de terrorismo, dos quais nós iremos fazer uma especificação na aula 2. Outra questão que também chama a atenção em relação à omissão legislativa da conceituação de terrorismo é a questão relacionada ao terrorismo praticado por uma especial finalidade de agir na questão de gênero. Percebamos assim que se nós tivermos então hoje um atentado terrorista em uma das paradas denominadas LGBT, nós teremos uma grande dificuldade de fazer a tipificação penal dessa situação. Inclusive, foi uma das questões que foram tratadas na operação #, da Polícia Federal, em que um dos réus, em uma das conversas gravadas com autorização da Justiça, cogitou a possibilidade de realizar um atentado no evento denominado Parada Gay em São Paulo. Ok, agora
iremos então falar, diante de todo aquele estudo realizado por Schmitt e Jungmann, eles chegaram a um conceito de terrorismo, que é um conceito que, apesar de não ser universalmente aceito, é um dos conceitos que mais tem aceitação entre os organismos internacionais, os estados estrangeiros e também entre os acadêmicos e estudiosos do tema. Podemos perceber então que, segundo Schmitt e Jungmann, terrorismo ele se constitui um ato criminoso empregado por um ou mais indivíduos, ou seja, por nós estaríamos falando então do lobo solitário, né, os lone wolves, ou o terrorista individual. Só fazer um adendo aqui em relação aos lobos solitários e os terroristas individuais. Existe um estudo espanhol que faz a diferenciação entre esses dois tipos de terroristas. O lobo solitário é aquele que não depende de nenhuma hierarquia em relação à organização terrorista. Ele executa o ato e ele não tem nenhuma influência e nenhuma organização exerce o poder de comando sobre esses chamados terroristas solitários. Já o terrorista individual não. Apesar dele agir sozinho, ele age com um dolo específico voltado ao dolo que a organização terrorista pretende. Então é como se ele fosse uma longa-manos da organização terrorista agindo fora do solo onde a organização possui a sua sede. Voltando aqui ao conceito, temos então que esses atos criminosos, eles causam ansiedade social, que é o que o artigo 2º traz no termo terror social generalizado, que apesar de ser um conceito aberto e por muitos especialistas serem objeto de possível violação ao princípio da taxatividade das leis penais, há grande necessidade de que haja, então, esse conceito para que a gente possa abarcar as várias situações que ocorrem em relação a atos terroristas. Temos, então, cometidos por razões idiosincráticas, ou seja, aquelas razões em que o grupo se move para poder perpetrar o ato, razões políticas, que é a que justamente o artigo 2º traz em sua omissão legislativa, ou razões criminais, com alvos simbólicos da violência. Ou seja, toda vez que uma organização terrorista ela pratica um ato, na verdade o alvo não são as vítimas em si. As vítimas selecionadas de uma seleção pré-ordenada ou vítimas individualmente consideradas para causar um determinado impacto, ou as vítimas indiscriminadas, aleatórias, não são de fato as vítimas que a organização terrorista ela pretende afetar, e sim mandar a mensagem para o governo, a mensagem para aquele governo que de alguma forma causa um certo inconformismo político em relação à organização. Então, veja que, na verdade, a vítima direta é geralmente o governo que faz uma política que contraria os interesses da organização terrorista. E temos aqui, então, como resultados do conceito, a intimidação e a coerção, que fazem justamente a propaganda terrorista. Perceba, então, que o objetivo da organização terrorista é realizar uma verdadeira propaganda. O ato terrorista em si, ele é, na verdade, fruto de um simbolismo. As vítimas que são afetadas por esse ato, na verdade, elas são manipuladas pela organização terrorista, de forma que a organização passe, então, a sua mensagem de terror, a sua mensagem de inconformismo político, a sua mensagem de discriminação social, discriminação étnica ou discriminação étnica, ou em relação à sua aversão à xenofobia, que seria o ódio aos estrangeiros. Outra questão também que chama muita atenção na legislação brasileira é a falta do elemento relacionado à misoginia, que muitos especialistas falam em relação a essa omissão ser uma caracterizadora de uma dificuldade de tipificação dos atos terroristas em si. Então, percebemos então que o artigo 2º da Lei Antiterrorismo necessita de uma urgente reforma legislativa por meio de projetos de lei que visem atualizar esses conceitos
para que possam abarcar outros elementos especiais na finalidade de agir do agente, para que a lei seja mais efetiva e tenha um maior espectro de aplicação. Com todas essas questões agora que nós já colocamos em relação ao nosso segundo bloco, eu acho que nós já temos então condições de responder a nossa segunda questão. Vamos lá? Bem, em relação à segunda questão, nós temos aqui que das ações que são descritas abaixo nos itens, como formuladoras dos ataques terroristas, vamos marcar aquela que não se aplica, ok? Então nós temos aqui a organização de um ou mais indivíduos, divisão de tarefas e hierarquia, ataques sempre direcionados a um segmento específico do governo, projeção midiática de suas causas e uso de promoção e recrutamento de simpatizantes via internet. E aí, você acha que com todas as nossas informações que foram repassadas no segundo bloco, nós já temos condições de responder essa questão? Vamos voltar a ela? Então, pessoal, temos aqui então que o gabarito é letra B, ataques sempre direcionados a um segmento específico do governo. Obviamente, pessoal, que o terrorismo ele não tem como seu objetivo estar sempre atacando um segmento específico do governo. Como nós colocamos, as vítimas elas são escolhidas de forma seletiva, se for algum líder político importante, para que possa se causar aquela mensagem de terrorismo e trazer a projeção midiática para o ataque, ou questão de vítimas indiscriminadas, como ocorreu na nossa Sexta-feira Negra, 13 de novembro, em 2015, os atentados em Paris, onde vários terroristas detonaram bombas no Estádio de França e também mataram a tiros várias pessoas na boate Bataclan, Le Petit Cambodge, dentre outros bares e restaurantes da cidade, encontrando as vítimas de forma aleatória, indiscriminada, como forma de trazer, então, essa mensagem de inconformismo em relação à política francesa de apoio ao desmantelamento do Estado Islâmico no norte da Síria e do Iraque. Após a gente fazer essa explanação a respeito do conceito internacional de terrorismo e todas as suas nuances e multifacetas que dificultam uma conceituação universal por parte dos governos e organismos internacionais, faremos um estudo no terceiro bloco em relação à necessidade de nós estabelecermos um conceito jurídico penal de terrorismo. O precursor desse estudo é o espanhol Manuel Câncio Meliá, que realizou os estudos na Universidade de Madrid e chegou à conclusão de que o conceito jurídico penal de terrorismo ele se funda em 3 noções básicas. De forma a colocarmos um conceito que seja um conceito operativo do direito internacional aplicável à conceituação de terrorismo, Manuel Câncio Meliá dividiu em 3 núcleos, dos quais sejam projeção estratégica, caráter armado e intimidação massiva. Esses conceitos eles vão de contraponto ao chamado direito penal repressivo, em que trata o terrorismo como uma questão de guerra e que, como uma questão de guerra, demanda uma resposta repressiva por parte dos seus integrantes militares do Estado. Sabemos que não é a melhor maneira de se tratar o terrorismo somente com ação repressiva. Segundo estudos internacionais, do atentado de 11 de setembro até os dias atuais, o governo norte-americano gastou cerca de 5 trilhões de dólares com ações repressivo-militares em relação ao tratamento e ao enfrentamento do terrorismo. Mas somente essa questão não é uma questão que vá solucionar o problema. Sabemos que o terrorismo hoje, ele se funda em 2 pilares básicos. O primeiro básico é cortar as fontes de custeio e de financiamento, por meio de doações via internet, doações via bitcoins, alguns atentados armados e criminosos no país sede da organização que visam angariar fundos,
saqueamentos de lojas, venda de combustíveis roubados, advindos da extração do petróleo, o que ocorre muito na cidade de Mossul e ao norte da Síria, na divisa com a Turquia, dentre outras questões. Então, indo aqui ao slide, podemos perceber, então, em relação à nossa dificuldade de conceituar terrorismo e perceber que o terrorismo, ele de fato, é um discurso político do qual quem domina a retórica sagra-se vencedor, percebemos, então, a questão relacionada à morte do general iraquiano Qassem Soleimani, que ocorreu recentemente. Muitos do governo norte-americano colocam, então, como uma ação preventiva contra o terrorismo, visto que Soleimani ele era acusado de fomentar e de dar condições logísticas para que várias organizações terroristas pudessem executar os seus atentados, tanto na região do Oriente Médio, como aonde encontram-se as suas células, principalmente no próprio Estados Unidos e em vários locais da Europa. Ou será que, segundo o governo iraniano, nós teríamos então um assassinato estatal? De fato, nós percebemos que há um jogo de palavras. O terrorismo e os atos em si que são classificados como terrorismo ou atos criminosos são fruto de um jogo de palavras entre a ordem internacional. Perceba então que o conceito jurídico penal internacional de terrorismo, preconizado por Meliá, ele é um conceito que tem intrínseca ligação com o Estado de Direito democrático, visto que em estados ditatoriais, vários dos atentados terroristas eles são utilizados como uma forma de perseguição política contra os seus inimigos, contra os seus infratores. Percebamos então nos três elementos fundamentais ou núcleos fundamentais do conceito jurídico penal de terrorismo, a questão de relacionamento com o Estado democrático de direito. Em relação à projeção estratégica, que é um dos primeiros dos núcleos fundamentais desse tripé conceitual do conceito jurídico penal de terrorismo, a projeção estratégica ela demonstra um dolo voltado à organização terrorista, o que significa dizer que todos os terroristas que compõem aquela organização, eles não têm um dolo propriamente dito em realizar aquele atentado específico. O dolo, na verdade, ele é orientado pelos fins que a organização deseja. Então, o dolo, na verdade, é um dolo proveniente da longa manos do que o líder da organização deseja realizar com aquele atentado. Percebamos, pois, no conceito seguinte, que classifica o tripé do conceito jurídico penal de terrorismo, o caráter armado, que seria, então, o uso de meios massivos e de armas de destruição em massa para que o atentado ele fosse consumado. Há uma crítica interessante, neste caso do conceito armado, na questão da característica armada como conceito do terrorismo, visto que vários dos atentados de terrorismo que hoje são praticados, eles nem sequer prescindem de uma questão de uso de armas de fogo. Veja, por exemplo, o atentado terrorista no canal francês TV5, em que terroristas do Estado Islâmico conseguiram, por meio de ações de cyberterrorismo, tomar a TV estatal francesa e por mais de 1 hora conseguiram colocar imagens das reivindicações do Estado Islâmico, tirando então do ar toda uma cadeia nacional de televisão. E isso também causa um terror social generalizado e pode sim expor várias vítimas como um ataque caracterizado por um uso massivo de armamento. É só a gente imaginar, porém, ou contudo, entretanto, que um ato terrorista em si, caracterizado por cyberterrorismo, que consiga tomar uma rede
de aviação, de controle de tráfego aéreo, traria, então, assim, inúmeros prejuízos e colocaria inúmeras vidas em risco. Então, temos aqui, com o conceito jurídico penal de terrorismo, a projeção estratégica, o caráter armado e a intimidação massiva. Lembrando que o conceito jurídico penal de terrorismo também não está imune a aquelas críticas em relação à dificuldade da gente universalizar o conceito de terrorismo. Veja no caso da projeção estratégica, por exemplo. Muitos dos atos que são cometidos pelos lobos solitários não compreendem esse dolo voltado à organização terrorista, visto que os lobos solitários agem sozinhos, sem uma unidade central, sem uma divisão de tarefas, sem um poder hierárquico que os levam. Eles podem, inclusive, ser frutos da própria autorradicalização terrorista para poder consumar os seus atos. A questão do caráter armado, como falamos, nem sempre um ato terrorista é feito com armas de fogo ou armas bioquímicas, né? E o exemplo disso é o cyberterrorismo, advindo da quinta onda terrorista. E no terceiro núcleo, a intimidação massiva, que seria, então, uma forma de que, com os atos terroristas praticados pela organização, nós pudéssemos passar uma mensagem de terror e uma projeção midiática dos atos. Veja, o que mais chama a atenção nos atentados terroristas como o de 11 de setembro é justamente essa projeção midiática. Passar ao vivo toda a situação envolvendo os atentados terroristas em cadeia nacional de TV ao vivo, traz para a organização terrorista o objetivo da qual ela almeja, que ela seja ouvida e que a sua mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. É dessa forma que ela tenta coagir governos e organizações internacionais a fazer ou deixar de fazer algo coagidas por conta desta intimidação. Percebamos então com os conceitos trazidos por Câncio Meliá em relação ao conceito jurídico penal de terrorismo, que há então a necessidade de fazermos uma contraposição em relação ao nosso conceito legal trazido pelo artigo 2º da Lei 13.260. Será que o nosso artigo 2º e a nossa conceituação com todos os seus elementos típicos trazem então consonância com os estudos trazidos então por Câncio Meliá? Ou será que o nosso artigo 2º ele traz um conceito mais repressivo penal, mais preocupado com um caráter militar e repressivo contra terrorista em relação ao fenômeno do terrorismo? Nós iremos então perceber isso agora, fazendo alguns comentários em relação a um dos artigos mais importantes da Lei 13.260, que trazem correspondência com vários outros artigos da lei, do qual dependem dele, para que a gente possa integrar o conceito de terrorismo e aplicar a lei aos casos de terrorismo que venham ocorrer no nosso país. Vejam lá. Em relação, então, à nossa abordagem conceitual, temos, então, que as três noções nucleares do conceito jurídico penal de terrorismo estão ou não presentes na nossa definição legal do artigo 2º da Lei 13.260 de 2016. Veja o que diz o artigo 2º, pessoal. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo. Nós já conseguimos perceber que a primeira parte legal do artigo 2º contempla, então, de uma forma atual, tanto os atos praticados por organizações terroristas, como por aqueles praticados pelos terroristas individuais ou os chamados lobos solitários. Então, podemos perceber, então, que esses atos são praticados em relação aos atos previstos nesse artigo. Temos, então, as razões de xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Aí reside a grande crítica em relação ao artigo 2º da Lei Antiterrorismo Brasileira. É porque essa especial finalidade de agir, de fato, não contempla razões de inconformismo político. E as razões
no que se refere a questões de misoginia ou questões relacionadas a gênero. Uma pequena observação, antes deste artigo 2º da Lei 13.260, nós praticamente não tínhamos um conceito de terrorismo na legislação brasileira. O nosso conceito era dado pelo chamado artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, que na verdade não tipificava terrorismo em si, e sim trazia um conceito vago e indeterminado sobre atos de terrorismo. Mas é bom que se lembre que a Lei de Segurança Nacional foi feita numa época de governos ditatoriais e foi acusado por vários segmentos de ser utilizada para justamente se fazer a perseguição política a vários inimigos do regime. Voltando então aqui a nossa... Estava no artigo... Isso aí. Voltando aqui no artigo 2º, então temos o especial finalidade de agir com essas críticas em relação à omissão legislativa, quando então cometidos com a finalidade, aí nós temos a finalidade da provocação do que nós chamamos de terror social ou generalizado, que na verdade é o nosso estado de alarma, nosso estado de ansiedade geral que gera a emergência civil, da qual tem que ser combatida com ações de políticas públicas preventivas contra terroristas e não somente uma ação repressiva penal intensa. E que expõe, então, pessoal, em relação à questão da exposição, nós já percebemos, então, que nós estamos diante de um crime de perigo concreto, né, que expõe, então, a perigo a pessoa, o patrimônio, paz ou a incolumidade pública. E aqui o terrorismo, ele, apesar de trazer a questão da exposição do patrimônio, e aí nós poderíamos pensar então nos ataques cometidos em janeiro de 2019 no estado do Ceará, onde várias organizações criminosas, por não compartilharem da política penitenciária que havia se instalado no estado do Ceará naquela época, depredaram vários ônibus, explodiram redes de transmissão de alta tensão, bem como explodiram viadutos, causando então esse terror social generalizado, não foram tipificados no artigo 2º, justamente pela ausência da nossa motivação política. Inclusive, essa questão foi tratada com o ministro da Segurança Pública e da Justiça, Sérgio Moro, e o governador à época do Ceará, para que houvesse então iniciativas por parte do Poder Legislativo para que fossem feitas essas atualizações legislativas para que a gente pudesse aumentar então o espectro de aplicação da lei. Agora, com essas informações, será que nós conseguimos então responder a terceira questão? Vamos lá? Veja a terceira questão. Na busca, então, de um conceito jurídico penal acerca do fenômeno do terrorismo, justamente esse que nós estudamos com Manuel Câncio Meliá, indique o fator que não condiz com tal formulação. Temos, então, a letra A, que fala sobre a organização coletiva direcionada ao propósito terrorista. Temos a letra B, que fala sobre intimidação massiva e o uso comunicativo da violência. Temos a letra C, que falamos então a respeito da projeção estratégica política por meio da violência. E temos também a letra D, que fala sobre o recrudescimento penal em nome da proteção do sistema normativo. Então, com todas as questões que nós explicamos e lembrando que Câncio Meliá se contrapõe às ideias de Günther Jacobs em relação ao direito penal do inimigo, nós já temos, então, condição de responder essa questão. Só lembrando que Günther Jacobs, que fala sobre o direito penal do inimigo, ele preconiza que quando um criminoso comete um ato de extrema gravidade, como é o ato do terrorismo, ele perde a sua condição de cidadão. E quando ele perde a sua condição de cidadão, alguns direitos e garantias fundamentais não são observados em relação ao seu processo. É um direito penal extremamente policialesco, autoritário e repressivo, que deve ser visto com reservas pelos Estados democráticos de direito. Então, voltando à questão, qual seria o gabarito? Temos, então, que o gabarito é a letra D, recrudescimento penal em nome da proteção do sistema normativo.
é justamente o que Gunther Jacobs fala em relação ao fundamentalismo do direito penal, aquele direito penal voltado à proteção do sistema penal, em detrimento da observância dos direitos e garantias penais, junto da chamada teoria teleológica funcional de Gunther Jacobs. Veja que essa concepção de Gunther Jacobs sobre o direito penal do inimigo, muito utilizada na política norte-americana, no Patriot Act, que o governo norte-americano utilizou, inclusive para recrudescer o seu sistema de segurança interna, fechando aeroportos, colocando toque de recolher e aquela política chamada de tolerância zero, ela funciona a um primeiro momento para que seja dada uma resposta efetiva ao ato terrorista em si. Mas lembrando que as medidas de contra-terrorismo, elas precisam ser fundadas no enfrentamento desses dois pilares fundamentais e não só a resposta policial extremamente gravosa, extremamente reativa em relação ao ato. Se nós conseguirmos cortar as fontes de financiamento da organização e conseguirmos descobrir as causas de recrutamento e autorrecrutamento terrorista, implantando políticas públicas de inclusão social, de diálogo interreligioso, de assistência social para que aquela pessoa em situação de vulnerabilidade social que seja alvo da radicalização executada pela organização terrorista possa se sentir pertencente a uma nacionalidade, o que ocorre em muitos casos na França, em que franceses têm os seus pais de outros países, são filhos da França, não se reconhecem como filhos da França e também não se reconhecem na cultura dos seus pais de origem, em relação ao seu país de origem, e se tornam presas fáceis para aquelas células de organizações terroristas, principalmente do Estado Islâmico, que se aproximam dessas pessoas com uma situação de vulnerabilidade social e conseguem convencê-las a fazerem parte da organização, em muitos dos casos viajando para o fronte de batalha. Então perceba que o direito penal do inimigo, ele não é a melhor solução para a questão do ato terrorista em si e do seu enfrentamento. Medidas de contra-terrorismo têm que ser sim tomadas com uma organização logística das forças policiais, das polícias judiciárias, das polícias militares, de uma forma integrada, de uma forma coordenada. Temos que ter, sim, ações de prevenção e fiscalização das fronteiras do país, sistema de monitoramento e inteligência eficientes, mas sempre garantindo direitos e garantias fundamentais do cidadão. Para que a gente não coloque a cada ato terrorista em si uma situação de semi- ou subcidadania que acarrete, então, a aplicação do direito penal do inimigo na sua vertente mais repressiva. Veja, se hoje nós abrirmos exceções a um ato terrorista, a ponto de aplicarmos o direito penal do inimigo para que ele seja considerado um não cidadão, um não integrante, então, do sistema normativo de penas, retirando dele todos os direitos fundamentais em prol de uma investigação que repreenda da forma mais gravosa possível, hoje nós faremos isso em relação ao terrorista, amanhã podemos fazer isso em relação a um homicida, depois de amanhã poderemos fazer isso em relação a um sequestrador, e assim nós começamos a fazer um alargamento indevido da nossa relativização em relação à nossa aplicação de direitos e garantias fundamentais. Não é o que um Estado democrático de direito deve buscar no que se refere ao enfrentamento do terrorismo. Com todas essas questões, então, que nós estudamos aqui na aula 1, faremos agora uma breve revisão de todos os itens que foram propostos. Percebemos, então, que o terrorismo em si, ele não tem uma conceituação universalmente aceita. Temos, então, vários tratados, várias convenções, várias resoluções que tratam do tema, mas nenhuma delas tem uma aceitação universal. O que é terrorismo, então, para a Liga Árabe é uma coisa, o que é terrorismo para o Departamento de Estado norte-americano é outra.
e o que é terrorismo para o governo iraniano pode ser outra. Ou seja, é de fato uma disputa de retórica, uma disputa política, em que cada qual vai levar para si a razão de ser do cometimento do ato e da sua situação como alvo e como vítima. Falando nesse sentido, então, percebemos então a necessidade de nós esclarecermos essa questão em relação à conceituação do terrorismo no mundo, essa dificuldade de conceituação diante da forma multifacetada em que o terrorismo se apresenta e a sua evolução na história. Percebemos então que o terrorismo ele foi dividido em 4 ondas pelo especialista norte-americano David Rapoport, sendo que uma 5ª onda é estudada hoje por vários internacionalistas e vários especialistas no tema. Segundo Rapoport, nós temos uma primeira onda, que é uma primeira onda mais anarquista, uma segunda onda mais anticolonial, visando a luta de atos revolucionários com a utilização de técnicas de guerrilha para que esses grupos que foram taxados de terroristas conseguissem se desvencilhar das colônias britânica e francesa. Tivemos uma terceira onda de terrorismo, que é o chamado terrorismo de esquerda, fruto de várias discussões entre o capitalismo e o comunismo à época, em que vários desses grupos que foram taxados de terroristas, dentre os quais a Euskaditas Katasuna, que do pátrio para o português significa pátria basca e liberdade, cometeram vários atentados na Espanha como forma de buscar, então, a orientação de um Estado autônomo com a sua cultura basca. Tivemos, então, uma 4ª onda de terrorista em si, que utilizava-se do fundamentalismo religioso e de uma concepção errada do islamismo para poder atentar contra vários estados, dentre os quais a Europa e os Estados Unidos, matando indiscriminadamente várias vítimas. E em seguida nós tivemos a 5ª onda, que é chamada de terrorismo pós-moderno, ou neoterrorismo, ou chamada também de cybercalifado, ou cyberterrorismo, em que as organizações terroristas, principalmente organizações de cunho radical islâmico, como o Estado Islâmico, também conhecido pela sigla ISIS, se posiciona no sentido de buscar as mídias sociais, a elaboração de revistas eletrônicas online, revistas impressas, vídeos de suas promoções, de seus ataques e de suas conquistas, vídeo do modo de vida de ser de um islamita sunita radical, que é a religião que eles pregam no front, que é uma visão conceitual equivocada do islamismo, porque o islamismo não prega a violência, e que chama, então, várias pessoas, as quais, por vários motivos, resolvem, então, se juntar ao Estado Islâmico, tendo, então, essa questão midiática, da mídia social, das redes sociais e do financiamento ao terrorismo por meio da lavagem de dinheiro, pontos fulcrais para manutenção dessa organização terrorista. Em seguida, fizemos, então, a elaboração dos 3 conceitos fundamentais, os 3 pilares básicos do conceito jurídico internacional de terrorismo, traçados pelo espanhol Manuel Câncio Meliá, no sentido de compreender melhor como funciona a conceituação de terrorismo, mesmo nós sabemos que não é um conceito universalmente aceito. E, ao final, contrapomos, então, todos esses conceitos nucleares básicos contido com o nosso artigo 2º da Lei Antiterrorismo Brasileira, que nós sabemos que foi um avanço muito propício em relação à nossa mora legislativa, visto que a nossa Constituição Federal de 88, no nosso inciso 43 do artigo 5º, dava uma ordem expressa chamada Mandado Criminal de Constitucionalização ao nosso legislador infraconstitucional para que legislasse a respeito da lei antiterrorismo, o que demorou décadas para que se fosse feito. E só foi feito graças à pressão internacional de organismos internacionais
próximo aos eventos de grande porte, como foi as Olimpíadas Rio 2016. Mas essa pressa legislativa custou a nós algumas omissões legislativas que precisam ser corrigidas e trataremos, então, caso a caso, de forma mais específica dessas omissões, na próxima aula 2. Esses foram, então, os conceitos básicos em relação ao terrorismo internacional que serão utilizados, então, na nossa próxima aula. Eu quero agradecer pela sua participação. Obrigado. Tchau, tchau. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.